É uma alegria verdadeira mesmo para nós estar aqui com vocês em mais um encontro como esse. Eu vou pegar o gancho do testemunho do irmão Alan e nós passamos por uma situação bem similar, né? Minha esposa também, a esposa Karina havia engravidado em 2015 e aí não deu continuidade, assim foi a vontade do Senhor. E quando nós viemos aqui, a mesma oração que nós fizemos, nós também recebemos, né, irmão? Os irmãos oraram por nós, a pastora orou por nós e fomos presenteados esse ano aí, amém? Muito obrigado pelo carinho de vocês. Fiquei feliz quando o Alan fez esse convite novamente. Aí a gente pensa assim, bom, não fui tão mal assim, né? Então se convidou de novo, glória a Deus. Mas nós, né, eu e minha esposa, queremos agradecer verdadeiramente o carinho que essa igreja tem. Nós, mesmo distantes, sempre quando vemos aqui, né, segunda vez, mas o calor que vocês têm aqui, o carinho, a receptividade, o espírito de anfitriões, nós conseguimos sentir de uma forma verdadeira. Amém, queridos? Glória a Deus. Vou convidar você a fechar os teus olhos por um instante. Feche os teus olhos por um instante para você poder se concentrar naquilo que o Senhor tem. Eu sou apaixonado pelo Sermão do Monte. Às vezes até de uma maneira repetitiva, sempre antes de começar um sermão, eu simbolicamente declaro isso. Falo, Senhor, é como nós estivéssemos sentados ao pé daquele monte, escutando o Senhor falar. Fala conosco mais uma vez, Senhor. Pai amado, Pai querido, nós te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Senhor. Toda a manifestação que teve nessa casa, Senhor, foi manifestação, Senhor, para Ti. Nós conseguimos enxergar todo o empenho, toda a dedicação, todo o carinho, Senhor, toda a logística, toda a parte operacional e toda a entrega. Tudo para a Tua honra, para a Tua glória, Senhor. Tudo para o resgate das vidas. Então eu te peço, ó Deus, fala conosco. Fala com cada um que está aqui essa noite, meu Pai. O Senhor conhece as minhas limitações. O Senhor sabe, meu Pai, do esforço. Então eu me coloco aqui, meu Pai, como um meio, um canal, como uma ferramenta, como um instrumento em Tuas mãos, Senhor. Fala comigo também, Jesus, eu preciso escutar a Tua voz. Te escutar, Senhor, não é apenas uma opção, Senhor, mas é uma questão de sobrevivência para nós que Te amamos. Como nós declaramos aqui, para onde iremos se só Tu tens as palavras de vida eterna, meu Pai? Então fala conosco, abre os nossos corações, abre os nossos ouvidos, eu Te peço, Deus. Ministra cada vida, Senhor, cada jovem, Senhor, cada pessoa que está aqui essa noite, ó Deus. Abra os corações, meu Pai. Que essa semente não venha cair numa terra, Senhor, improdutiva, mas venha cair numa terra fértil, ó Deus. Que produza, meu Pai, que multiplique a 100 por 1, ó Deus, eu Te peço. Que não venha nada de sonolência, Senhor, nenhuma conversa desnecessária, Senhor, nenhuma desatenção. Que todo o foco esteja em Ti, para Ti, Senhor, é assim que eu Te peço. Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Dê uma forte salva de palmas a Ele, então. Aleluia. Manos, quando o Alan me passou a ideia do que Deus tinha passado para vocês, é assim que nós cremos, sobre essas bem-aventuranças, ao qual Deus tem para nós. Como eu disse no início, sou apaixonado por esse tema, porque eu acredito no cristianismo como um estilo de vida. Se você for
buscar o entendimento do que foi esse sermão no monte, do que é a bem-aventurança, na verdade é uma parte fundamental do ensino do cristianismo. Jesus nada mais, nada menos que sentou ali com aqueles homens. Esse sentou você deixa por minha conta, porque eu gosto de imaginar muito as situações em qual Jesus andava ali com os discípulos, mas ele teve a sua vida ministerial bem forte em Cafarnaum. E esse monte ao qual nós lemos, quando você está folheando ali o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, são montes ali voltados em Cafarnaum, onde Jesus teve um acentuar poderoso ali no seu aspecto ministerial. Então a realidade ali, amados, é que nesse momento, nesse período ao qual ele fica ali com os discípulos e uma parte ali da multidão, ele quer, na verdade, revelar o que ele espera de cada um de nós. O que Jesus fez naquele monte foi, digamos assim, simplificar o aspecto da lei e dos mandamentos. Porque se você for se aprofundar nos ensinos ao qual ele nos deixou, é um ensino de estilo de vida. Na verdade, Jesus estava pregando ali o aspecto comportamental do cristianismo, que é muito diferente da religião. A religião, ela não tem um comprometimento, porque a religião, ela é externa. A religião, ela é voltada a dogmas, a religião é voltada a ritos. Então, de repente, você vai e faz alguma coisa, é relacionado a algo externo, algum ritual que uma pessoa faz em relação a algum tipo de coisa. Só que isso é só um estereótipo, é um rito. O que Jesus prega no Sermão do Monte, na verdade, é um estilo de vida. Ele traz o aspecto de comportamento do cristão. Então, na verdade, o cristianismo, ele é comportamental. Eu sempre brinco quando eu entro nesse assunto, porque eu lembro, no início da minha conversão, você ali apaixonadão, né? Não que a gente não esteja apaixonado agora, mas você está numa paixão às vezes um pouco sem entendimento, mesmo na misericórdia do Espírito. E depois você vai tendo uma maturidade com Cristo. E eu lembro que eu não tinha seguro do carro e eu trabalhava, né, indo para lá e para lá com o carro. E eu tinha muito receio de roubarem o carro. Não é para dar risada, amém? Vocês se comprometem comigo? Então eu falava assim, nossa, agora o que eu vou fazer? Claro, eu orava, mas aí eu pegava a minha Bíblia e eu deixava aberta assim em cima do banco. Falei, aí que a Bíblia vai estar aberta, vai proteger ali o carro. Então eu tinha esse entendimento. Só que você vai buscando a presença de Deus, você vai entendendo o aspecto do comportamento em Cristo, do estilo de vida cristão, do relacionamento com Ele. E aí, você sabe que não é esse sentido. Mesmo porque, se fosse assim, o Salmo amarelo salvava muitas pessoas. Vocês conhecem o Salmo amarelo? Quem conhece o Salmo amarelo? Levanta a mão aí. Só minha esposa, porque, claro, né? O acervo de piadas meu é meio curto, então minha esposa sabe todas. O Salmo amarelo é o Salmo 91. Porque de repente está lá aberto, né? A gente às vezes deixa aberto o Salmo 91. Eu não estou falando que isso é errado de maneira nenhuma, amém? Mas é muito melhor praticar o que está aqui do que apenas deixar algum lugar. O que a gente está entendendo com isso, nessa pequena introdução? Que verdadeiramente o cristianismo, ele é comportamental. Teve uma irmã que ministrou aqui, não sei qual, eu estava com os olhos fechados e ela falou algo similar a isso. Ela falou que você tem que decidir ser cristão todos os dias. Foi mais ou menos isso que ela disse? Vocês estavam prestando atenção? E é uma verdade. A todo momento você tem que decidir. A todo momento é uma escolha que você tem que fazer. E quando Jesus declara essas bem-aventuranças, quando ele está no Sermão do Monte, ele está trazendo justamente o aspecto comportamental.
porque ele fala de dinheiro, ele fala de casamento, ele fala de como orar, de como jejuar. Então ele está trazendo o povo, ele está trazendo as pessoas a esse estilo de vida, a essa vivência. Se você for olhar do 5 ao 7, você vai entender muito bem isso que eu estou dizendo. Ao qual esse monte ele trazia esse desafio. E eu posso dizer a vocês, amados, que esse sermão, esses 3 capítulos, e aí a gente vai mergulhar um pouquinho no capítulo 6 hoje. Esses 3 capítulos, eles de certa forma até ofenderam aos líderes religiosos da época. Porque eles estavam acostumados apenas a pregar uma lei, a falar, a apenas julgar, mas não viver. Um texto que a gente conhece super bem, que traz esse exemplo, é quando é aquela mulher que foi pega em adultério. Tinha que ser apedrejada em praça. E eles estavam corretos. A lei dizia isso. Eles não estavam mentindo. Só que eles não viviam a lei, eles só pregavam. Então o que eles falaram para Jesus? Essa mulher foi pega em adultério. A lei mosaica diz que ela tem que ser apedrejada. O que você vai fazer? A Bíblia, de uma maneira linda, né? Jesus está abaixado, desenhando, fazendo alguma coisa, alguma escritura. Os teólogos, alguns dizem que ele estava tentando rabiscar a lei ali. Talvez é só uma imaginação dos teólogos, mas alguma coisa ele estava fazendo ali no chão. E mesmo sem olhar, ele fala, então tá bom, então essa é a versão Rafael atualizada, tá? Então ele fala assim, então tá bom, a lei diz isso, então vamos aplicar a lei. Atire a primeira pedra, quem não tem pecado. E o que o texto diz? Que do mais velho ao mais novo, eles foram deixando as pedras. E por que eles fizeram isso? Porque não havia a prática. Quem está comigo, dá um tchauzinho aí. Não havia a prática. Eles falavam uma coisa, mas eles tinham um estilo de vida totalmente diferente. Eles aplicavam os rituais, eles faziam, de repente, alguma coisa que estava escrito ali. Eles queriam cumprir no outro a lei, mas nele mesmo não queria. De uma maneira muito bem colocada, Jesus traz uma analogia em relação a tire primeiro a trave do teu olho para depois tirar o cisco do olho do irmão, trazendo justamente essa ótica. Olha, nós vamos ter que viver todos, então assim, se a lei fala que tem que tacar a pedra, então vamos tacar em todo mundo. Por isso que Jesus traz o Sermão do Monte, para trazer o aspecto prático do Evangelho. Amém, amados? Glória a Deus. Se você for mergulhar no capítulo 6 de Mateus, você vai ver ali ele falando sobre ajudar pessoas, sobre oração, sobre dinheiro, sobre ansiedade. Mas antes da gente mergulhar onde de fato Deus tocou meu coração para trazer a vocês, eu quero caprichar um pouquinho mais na introdução. Mas já abre junto comigo. Mateus capítulo 6, verso 5. Mateus 6, verso 5. Quem achou de um aleluia aí? Nos traz algo que vai fundamentar bem essa introdução. Nós estamos falando do Sermão do Monte, estamos falando das bem-aventuranças. Jesus já falou conosco agora sobre comportamento, sobre um estilo de vida, sobre uma maneira de viver. E a gente vai mergulhar um pouquinho mais, porque em Mateus 6, verso 5, ele fala assim: e quando vocês orarem, não seja como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Então, essa frase no meinho, ao qual Jesus declara, a fim de serem vistos pelos outros, começa a demonstrar algo sobre relacionamento. E isso a gente vai falar bastante essa noite. Porque o relacionamento é o princípio do cristianismo. Jesus não estava condenando as orações feitas em voz alta, num volume maior. Jesus não estava condenando você orar em outro lugar,
Porque um pouquinho depois nós vamos ler, ele fala que você tem que entrar no teu quarto, fechar a tua porta e orar ali. Ele não estava declarando que somente essa oração era justificada, mas na verdade ele estava trazendo que a oração ela não é justificada em relação ao público, mas sim é uma comunicação íntima com Ele. Deus está nos chamando, meus amados, para um relacionamento íntimo com Ele. Deus é aquele que gosta de andar bem pertinho. Deus é aquele que não precisa nem gritar muito para falar com você, porque Ele vai estar falando nos seus ouvidos. Deus é um Deus Pai. E o relacionamento, ele é construído dia a dia. Você vai conhecendo mais dele, você vai se aprofundando. E é tão exato isso, que logo no verso próximo, no verso 6 do capítulo 6, ele fala assim: mas quando você orar, vá para o teu quarto, feche a porta e ore para o teu pai que está no secreto. Aqui tem algo a se revelar. O secreto é algo íntimo. Quando Jesus estabelece esse termo, vá para o teu quarto, feche a porta e fique ali, não está demonstrando apenas que só no teu quarto, com a porta fechada, que a oração é eficaz. Quem ora pelas estradas e dá glória a Deus? Amém. Quem ora no trabalho aí, dá glória a Deus? Quem quando o trabalho está pegando lá no setor, na produção, no escritório, não sei onde Deus te levantou, você fala, quer saber? Deixa eu olhar no vestiário, deixa eu olhar no banheiro rapidinho, deixa eu descer o fogo aqui. Quem é desse, dá glória? Amém, não estou sozinho. Não estou sozinho. Então a tipificação que Jesus fala de entrar num quarto e fechar a porta, não é o espaço geográfico, não é a estrutura quarto, mas é a intimidade. Vocês estão comigo? Você pode fazer uma oração íntima aí onde você estiver. É isso que Jesus quis dizer àqueles homens, porque eles oravam. O problema não estava orar no meio das pessoas. Tem gente que tem a personalidade. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, né? Aquele lá do mover, de grita, bênção. Tem gente que é mais tranquilo. Uma questão de personalidade, de perfil. Jesus não estava condenando uma oração feita em público, em voz alta, um pouco mais incisiva. Jesus estava condenando uma oração vazia, fora do secreto, fora da intimidade, fora do coração com coração. Amém, amados? Quando ele fala secreto, ele está falando de proximidade, de estar junto. O verso 8 nos crava nesse final de introdução aqui, porque ele fala, não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe o que vocês precisam. Demonstrando justamente que Deus quer sempre estar perto, sempre estar junto, sempre ter essa proximidade. Se vocês saírem daqui essa noite, meus amados, sabendo que o relacionamento tem que estar bem estreito com o Senhor, eu já vou sair daqui alegre. Porque não dá para você desassociar a sua vida com o aspecto do cristianismo. A questão não é você ser cristão dentro de uma igreja, dentro de um projeto, dentro de um ministério. A questão é você ser cristão dentro da fornalha. Porque dentro da fornalha é que vai, de fato, testar o nosso caráter. Quem de fato eu sou em Cristo. E não se preocupe, o quarto homem vai estar lá, amém? Ele vai estar lá. É lá. E aí você busca essa intimidade no secreto, no íntimo com Ele. E nós vamos entender muito intimidade agora a partir do verso 9. Vamos lá. Porque é aqui que eu começo a ministração, amém?
Você já entendeu junto comigo aqui que Deus está te chamando para um relacionamento íntimo, um compromisso, andar junto, uma aliança. Não foi à toa que quando aquele jovem, o filho pródigo, quando os olhos dele são abertos, ele entende que ele errou, ele volta para casa e 3 elementos ali Deus estabelece: uma aliança, as vestes e uma sandália. Cada elemento desse tem uma tipificação fortíssima espiritual. Porque ele estava chamando para junto de novo. Aquele pai falou: não, você voltou, vem aqui comigo, vamos estar junto de novo, vamos dar uma festa, trazendo essa intimidade, essa aliança. E o verso 9, amados, é de fato que Deus quer colocar no coração de cada um aqui. Porque essa é uma oração. Eu passei por muitos colégios. Conta ou não conta, amor? Eu gostava muito de estudar. Então eu passei por uns 13, 14 colégios. Não sei se vocês entenderam. Eu não sei o que acontecia, mas chegava no final de ano, me davam um convite para eu sair dali e ir para um outro colégio. Eu falei: às vezes o pessoal quer me conhecer lá, né? Minha mãe e meu pai já tem o lugar deles no céu, amém? Mas Jesus Cristo transformou, mudou meu caráter, minha maneira de ver as coisas, e glória a Deus. Então as tentativas dos meus pais eram sempre tentar colocar num colégio ao qual desenvolvesse. E a minha mãe partiu para os colégios voltados ao catolicismo. Então essa oração, por exemplo, a oração do Pai Nosso era repetida diversas vezes. E também não deu certo para mim. E aí minha mãe achou um colégio protestante, um cristianismo protestante, um colégio batista, lá em São Paulo. Nós morávamos em São Paulo na época. E também escutava essa oração. E ela também não funcionou para mim naquele momento. E quantas pessoas, de repente, em nosso meio, quantas vezes você já orou o Pai Nosso? Quem já orou o Pai Nosso mais que 5 vezes, levanta a mão. Quem já orou mais de 10? Quem já orou mais de 50? Quem já orou mais de 100? Quem já perdeu as contas, levanta a mão. E é normal, eu também estou com a minha mão levantada aqui. E é justamente isso que a essência da ministração hoje nos traz. A vivência, o relacionamento que mostra essa oração start que Jesus nos deixou. E a primeira colocação ao qual ele estabelece aqui: portanto, vós orareis assim: Pai. Repete comigo: Pai. Esse Pai, na sua origem, no aramaico, significa Abba, que traduzido para nós aqui é papai, papai mesmo, ou paizinho. Isso já demonstra a relação inicial de Jesus para com Deus. Era uma relação paterna, de papai. Eu vou pular aqui rapidinho, só para vocês entenderem, porque lá na frente você vai entender o Pai Senhor, o Pai Rei, que também vocês vão entender, nós vamos chegar nesse ponto. Mas a primeira palavra da oração do Pai Nosso é papai. Uma demonstração de dependência. A intimidade às vezes é tão grande que você já está com seus 30, 35, 40, falando assim: vou visitar o papai. Por quê? Às vezes escapam os papai. Minha esposa brinca comigo: você falou papai. Porque às vezes quando você vai falar com o pai, com a mãe, você muda o tom de voz. Cadê os filhos aí? É assim, não é? Oi, mamãe. Porque há uma reverência, há uma paternidade, há uma honra, há um respeito, há uma submissão. Então Jesus, ele começa a oração universal, ao start para nós: papai. Algo eu tenho que trazer para vocês aqui essa noite.
Se o teu relacionamento com Deus não começar com o papai, dificilmente ele vai prolongar. Se você não entender que ele é seu papai, seu paizinho querido, que antes de qualquer coisa, ele é seu papai. E quando você pensa em papai, você pensa em segurança. Eu brinco com a minha esposa, porque o meu sogro, ele tem uma honra de falar isso, e está certíssimo ele. Quem sabe se for menina, a gente não sabe se é menino ou menina ainda, mas se vier uma filha, eu também vou ter total honra. Porque a minha esposa fazia aqui, vou dar uma queimada em você aqui, não pega nada. Ela só atravessava a rua segurando a mão, quero dar a mão para o meu pai. Dizem que a menina se conecta mais ao pai, é verdade isso? Sim. Porque traz segurança, traz o aprisco. O meu papai. Vou contar tudo pro meu pai. Irmão mais velho e mais novo, é sempre assim, né? Ele viu que a casa caiu, vou contar tudo pro papai. É o supremo ali. É algo que eu sei que eu posso contar, é alguém que está ali. Eu posso falhar, eu posso errar, alguém pode querer me pegar, mas o papai está lá. A hora que eu contar pro papai, você vai ver. Não é assim? Porque tem esse aspecto de segurança, de conforto, de aprisco, de cuidado. Sabe, amados? Antes de ser o pai, o rei, o senhor, o governo, ele precisa ser a sua paternidade. É um equívoco você de repente para uma criança, eu já falei isso, tá bom? Já falei isso para filhinhos de amigos mais novinhos, numa época distante da minha vida aí. Mas dá esse recado para uma criança: não faz isso. Se você fizer, Deus vai te castigar. Não é bem por aí. Embora você saiba das consequências, mas apresentar para uma criança um Deus cruel, ela vai ter dificuldades de se relacionar. Mas apresentar uma criança um Deus paterno, o papai primeiro. Conheça o papai. Vocês estão comigo ou não? Porque esse Abba é aquele que vai te abraçar, que vai te consolar, que vai te suprir, que vai te completar, que vai te incentivar. O pai Abba é o pai que, se você errar, você vai voltar, você vai ter o abraço do pai. Não é que ele vai compactuar com o erro, com o pecado. Ele vai excluir o pecado, mas ele ama o pecador. Ele fala: vem cá, meu filho. Sabe? Compartilhar um testemunho aqui do louvor da última vez que eu vim com hoje. A última vez que eu vim, eu sentei ali naquela ponta onde está aquele irmão. E eu tenho certeza que ninguém percebeu isso. Eu comentei só com a minha esposa depois. Da mesma maneira, estava muito bom o teatro. Parabéns aos nossos autores de Hollywood aí. Amém? Deus abençoe vocês. Estava muito bacana. Na outra vez teve um teatro também, não teve? E no louvor eu comecei a orar e buscar a Deus. E eu tive uma visão de uma janela aberta aqui. E eu vi a presença de Deus naquela janela. E aí eu saí desse local. É tanto que quando... eu não sei nem quem me chamou na época que estava aqui. A minha esposa me cutucou e falou assim: amor. Já estavam chamando para eu subir aqui. Eu acho que foi o Alan mesmo, não sei quem que era. Não sei se era o Alan, se era a Natália. E aí eu voltei. Falei: Jesus. Não lembrava nem direito o que eu tinha preparado a ministração. Fui subindo aqui, meio que cego ainda. E a visão que eu tive naquele momento era uma visão pessoal. Vou compartilhar algo pessoal com vocês. E eu orava e falava: Senhor, usa a minha vida. Não é o que eu quero mostrar, não é o que eu quero pregar. A Bíblia é linda, de Gênesis a Apocalipse. Qualquer coisa que você abrir aqui é maravilhoso, amado. Qualquer texto, qualquer história, ela é linda, ela é maravilhosa. Mas eu sempre oro para que Deus possa trazer aquilo naquele momento, para aquelas pessoas que estão ali, para aquele evento, para aquela atmosfera. E eu estava nessa oração, e a resposta de Deus para mim foi o seguinte: filho, vai e fala o que está no teu coração, porque eu me alegro em você.
Por isso eu comecei a chorar ali e eu não consegui ver mais nada. E a gente sempre gosta de algo a mais, amém, amados? A gente fala, Senhor, hoje fala de novo. E a hora que eu estava ali, e vai linkar com a palavra agora, eu falei, Senhor, fala comigo novamente, me dá uma experiência desse amor. Como é que está o teu amor por mim? E a resposta dele foi a seguinte: filho, nada que você fizer de bom vai aumentar o meu amor por você. E tudo que você fizer de ruim vai diminuir o meu amor por você. Foi uma resposta do Abba. Vocês estão comigo? O Abba, ele tem um amor constante. Nada que você fizer de performance, nada que você fizer, poxa, eu vou agora, eu não vou mais dar dízimo, eu vou dar tudo, eu vou fazer isso, eu vou doar isso, eu vou começar um projeto. Deus vai amar você da mesma maneira, porque Ele te ama incondicionalmente. Mas se você, assim como eu, um pecador, vai errar, vai levantar um dia com a cabeça meio quente, vai de repente passar o dia e não vai buscar a presença de Deus, vai chegar no trabalho, vai ficar mais nervoso, vai tratar a esposa com uma maneira não correta. Ou seja, você pecou, você cobiçou, você negligenciou, alguma coisa que você fez de errado. O amor de Deus, Ele vai permanecer por você na mesma intensidade. Esse é o Paizinho querido, é o Abba. Verso 9, amados. Na sequência do Pai Nosso, além de ele falar Pai, que é o Paizinho, ele fala Pai Nosso. Repete junto comigo, Pai Nosso. Então ele fala Pai, Abba, o Paizinho, e ele traz o nosso. Jesus poderia falar meu. Ele poderia iniciar meu Pai. Estaria correto, amém? Mas ele inicia essa oração universal do Pai Nosso, que é conhecida até como o Pai Nosso, o Pai, Paizinho, querido e nosso, tipificando que absolutamente Ele não faz acepção de pessoas, é o Pai Nosso, Pai de todos. Embora nós temos a transição de criatura para filhos, nós éramos criaturas, e através do sangue derramado na cruz, se você tem Jesus Cristo como seu único e verdadeiro Salvador em tua vida, quem tem, dá um glória. Então através da cruz você teve o acesso e você agora é um herdeiro. Você foi conquistado, comprado agora. Você era só uma criatura, mas agora você é filho através de Cristo Jesus. O Pai Nosso. Na época, uma guerra travada entre gregos, romanos, judeus, gentios. A mulher samaritana teve dúvida, onde nós devemos adorar a Ti então, Senhor? Se é em Samaria, onde que é? Ou seja, havia essa divisão, porque ninguém sabia, mas será que é mais para ele? Será que é porque ele canta mais? Será que é porque ele prega já e eu não prego ainda? Pai Nosso, não tem divisão, não tem diferença. Aí tem uma pergunta aqui, uma colocação, amados, no verso 9. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Meu Deus, como é que eu vou fazer isso agora? Já foi a minha dúvida. Se eu estou fazendo essa oração, Pai nosso que estás no céu, beleza, Pai nosso, o Pai, Paizinho querido, Pai nosso, o Pai de todos aqueles que têm Jesus Cristo como seu único e verdadeiro Salvador. Que estás nos céus, as religiões celestiais, santificado seja o teu nome. Como é que eu vou santificar o nome do Pai? Vocês já pararam para pensar nisso? Ou de repente, as centenas e milhares de vezes que nós lemos o Pai Nosso, passou direto? Passou direto, eu sei que passou. Passou por mim também. E uma vez o Espírito falou, olha aqui, santificado seja o teu nome. E aí vem uma pergunta, como é que eu vou santificar o Senhor? Não, a gente não santifica Ele, amados. Ele já é santo. Essa oração que Jesus está falando
Em outras palavras, é assim: santificado seja o teu nome. É mais ou menos assim: Senhor, me ensina a andar de uma forma que vejam a tua santidade. Vocês estão comigo? Ele já é santo. Ele é santo. Só que a forma que eu e você andamos, trabalhamos na obra, trabalhamos nos nossos empregos, cuidamos das nossas esposas, maridos, filhos, tomamos decisões, dirigimos no trânsito. Como é que é o trânsito aqui em Araras? É legal, bacana, sossegado? Todo mundo acerta direitinho? Não? Não dão seta aqui também? Poxa, o pessoal tem um problema com seta. Lá em Sorocaba é complicado também. É nessa hora que você vai poder ter a oportunidade de mostrar a santificação dele. Santificado seja o teu nome na hora que eu estiver trabalhando, Senhor. Santificado seja o teu nome na hora que eu for pregar. Santificado seja o teu nome na hora que eu for tocar. Santificado seja o teu nome na hora que eu estiver mais cedo arrumando as cadeiras, limpando a igreja. Santificado seja o teu nome na hora que não cair na conta aquilo que eu achei que ia cair. Santificado seja o teu nome quando eu tiver que passar no RH e pegar minha cartinha de demissão, fui mandado embora. Santificado seja o teu nome, Senhor. Quando o meu time perder, quem pode falar misericórdia? Santificado seja o teu nome na minha forma de viver. Sabe, queridos, abre junto comigo 1 Pedro capítulo 1, verso 15. Santificado seja o teu nome. É como se Jesus estivesse orando assim: Pai, eu vou andar em santidade para que as pessoas vejam a tua santidade. 1 Pedro capítulo 1, lá no finalzinho, uma carta muito linda, verso 15, diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santo, porque eu sou. Deu para entender? Santificado seja o teu nome, está linkado a 1 Pedro, porque ele já é santo. Verso 5 diz: mas como é santo aquele que vos chamou, ele já é santo. Ele já te chamou. Você, como eu aí, já estava lá numa lama tremenda, numa cegueira tremenda. A misericórdia dele te alcançou. Ele te pegou pela mão, te trouxe. O santo fez isso. Te trouxe, te purificou, te santificou. Agora ele está falando: anda assim também agora. Então o que é o Sermão do Monte? O que são as bem-aventuranças? Uma maneira de viver de santidade. Está conseguindo costurar comigo? O que Jesus fez quando ele subiu aquele monte, juntou com aquele monte de gente e com aqueles discípulos? Ele estava demonstrando uma maneira prática de se viver em santidade. Porque nós iríamos lidar com o dinheiro, com negócios, com casamentos, com ajudas, com a igreja, com todo um leque ao qual a sociedade nos coloca. E para cada coisa Jesus trouxe ali um ensinamento, nessa maneira: vão falar mal de você, vão te trair. Aí ele fala sobre inimigos, ele fala sobre tristeza aqui quando as pessoas te apunhalarem pelas costas. Ele fala sobre amar os inimigos, ele fala sobre ajudar o próximo. Ele vai trazendo todo o aspecto comportamental da nossa vida, para não restar dúvida para você, quando tiver que tomar uma decisão, quando tiver que fazer uma escolha, ir na palavra e viver essa palavra. Porque santificado seja o teu nome. Ele é santo. Agora as pessoas precisam ver que ele é santo. Como que elas vão ver? Através da tua vida. Quando as coisas derem errado para você, quando as portas se fecharem, quando a sua oração não for respondida naquele momento, santifica o nome dele. Não que não seja santo, mas que as pessoas vejam essa santidade. Amém, igreja? Glória a Deus, aleluia. Porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Então nós estamos aqui numa sequência onde Deus trata de um estilo de vida, de ensino, de comportamento.
Ele trata depois falando sobre relacionamento no aspecto de intimidade, quando ele fala lugar secreto, entra no teu quarto, busca a minha presença, porque é ali que você vai conhecer a santidade dele. É ali que você vai conhecer ele. É como se fosse na oração, no lugar secreto, no teu quarto, onde você separa aquele tempo, busca a presença dele, busca a face dele, você vai ver essa pureza, essa beleza, porque através dessa intimidade, quando você cava a presença dele, você vai conhecê-lo cada vez mais. Por isso que Moisés subia aquele monte, quando estava face a face, brilhava a face dele. E quanto mais próximo de Deus, quanto mais próximo nesse relacionamento, mais você vê o quão você precisa dele. Você quer um exemplo? Isaías, quando eu tenho alguns teólogos falam que uma visão, outros dizem que ele foi ali arrebatado naquele momento, mas ele tem aqui na ótica dele o reino dos céus. Ele começa a olhar a manifestação. E o que sai de dentro dele, ele fala assim: Senhor, tem misericórdia. Ai de mim, ele fala. A frase, a visão que ele tipifica ali é: eu vi o Senhor sentado num alto e sublime trono. E ele começa a falar dos querubins. Uma visão do reino. E aí quando ele vê essa santidade, essa santificação, ele fala: Senhor, ai de mim, que estou perecendo. Eu sou um homem de lábios impuros e habito em meio de homens que têm os lábios impuros também. Ou seja, quanto mais próximo de Deus, quanto mais íntimos o relacionamento, mais você se santifica, mais você se purifica. Aquilo que você fala assim: ah, mas isso não tem nada a ver, já começa a ter a ver. Aquilo que você fala assim: ah, mas isso não pega nada, já começa a pegar. Porque o Espírito vai te ministrando, o amor de Deus vai te tocando. Quanto mais próximo do Abba, quanto mais próximo do papai, quanto mais intimidade, quanto mais tempo no teu quarto, mais você conhece essa santidade. E aí você pega aquela santidade e vai viver. Vai mostrar, vai ser santo como ele é santo. Quem está comigo dá uma glória a Deus aí. Aleluia. Tem mais. É verdade que eu posso ir até 10 para meia-noite? O pessoal falou isso? É verdade mesmo? Pô, uma igreja diferente é essa mesmo, hein? Poxa, que bênção, cara. É o sonho de todo pregador isso. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Verso 10. Que venha o teu reino. Sairia outra pregação daqui. Quando fala de reino, quando a Bíblia fala de reino, fala de governo. Declarar no Pai Nosso várias vezes que você já declarou, assim como eu: Pai Nosso, estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Sabe o que você está falando? Senhor, toma conta, toma a frente. Eu me submeto ao teu senhorio. Aí você passa do pai Abba, papai querido, para o pai Senhor, rei. Que é o que ele quer. Quando você está debaixo de um governo, você se submete a isso. Você não tem um governo aqui no país? Não tem leis aqui? Você tem que submeter as leis daqui, porque há um governo. Se você sair desse país e ir passar suas férias, como você tem o costume, lá no Havaí, por exemplo, surfando, quem pode dar uma glória a Deus? Amém? Vai ter um rei lá, vai ter um governo, vai ter uma maneira de se comportar lá. Cada lugar que você vai ter uma maneira. Vocês estão me entendendo? Quando você declara, quando você vai jogar bola lá e você fala assim: Senhor, vamos fazer um Pai Nosso todo mundo junto. Pai Nosso, sai do céu, santificado seja o teu nome. É que hoje eu dava umas caneladas lá em Sorocaba, lá a gente sempre fazia o Pai Nosso antes. Que venha o teu reino. Sabe o que você está falando quando você fala assim, que venha o teu reino? Você está falando assim: Deus, manda em mim. Eu me submeto ao que o Senhor fala. Se é não, é não. Se é sim, é sim. Venha o teu reino, venha o teu governo. Venha a tua lei.
E aí ele testifica isso no aspecto de vivência, porque ele fala assim, que venha o teu reino e seja feita a tua vontade, e não a minha. Porque a minha vontade, muitas vezes, embalada pela alma, pelo desejo, pela carne, só me destruiu. Mas quando eu falo que eu tenho um pai, um paizinho querido, o Abba, e que eu busco a presença dele, eu busco a intimidade dele para conhecer essa santidade e mostrar essa santidade para a humanidade. E aí a equação é essa: se eu tenho um pai Abba, um paizinho que eu amo, que eu quero estar perto, automaticamente eu quero me submeter ao Pai Senhor, ao senhorio, que venha o teu reino. Ah, queridos, se a gente entendesse em profundidade que venha o teu reino. Sabe qual foi o erro do povo judeu? Quando Jesus veio como rei, eles esperavam um rei da maneira deles. E qual rei que eles esperavam? Um rei que ia subir ao trono, tomar o poder, matar todos os inimigos, colocar sua coroa física de ouro na cabeça e levantar o povo judeu e acabar com tudo. Eles queriam um rei assim, um rei que entraria em Jerusalém num tapete vermelho, todo exaltado pelo império, e todo mundo ia submeter a ele, mas um aspecto físico, geográfico, de luxúria, de riqueza. Isso aconteceu tudo, só que no reino celestial. Ou seja, eles queriam o rei da maneira deles. E se a gente for ainda emendar para o nosso dia a dia, cada um é um reizinho aqui. O primeiro está aqui em cima. Por quê? Porque nós queremos ditar as nossas regras. Só que se eu falo que vem o teu reino, não é o meu reinado, não é o meu achismo, não é a minha vontade, é o reino dele, é o que ele quer, é o que ele escreveu, o que ele deseja. Você pode declarar isso, que venha o teu reino. 1, 2, 3 e... É muito sério isso, amados. Porque se você fala que vem o teu reino, ele vem. E aí o rei, assim, como chegava nas aldeias, ele mostrava uma carta que, ó, é assim que funciona. O rei, eu demonstrei aqui um exemplo do filho pródigo, que quando volta, o pai coloca um anel no dedo dele. Porque o anel simbolizava a presença do próprio rei, é a autoridade. Eles assinavam as cartas, os legados ali com o anel. Colocar um anel no dedo do filho estava demonstrando que a autoridade do pai estava ali sobre ele. E quando você declara que vem o teu reino, ele vai vir. E ele vai começar a falar, isso aqui está errado. Não é assim que vive. Vai lá pedir perdão. Vai lá se consertar. Vai lá restaurar isso. Vocês estão comigo? Que vem o teu reino, é o jeito dele, não é o meu. Jesus veio falar do aspecto do reino espiritual e as pessoas estavam querendo um governo aos próprios olhos, do jeito que eles queriam. No momento em que a gente mantém a paternidade, a intimidade com Deus, esse amor nos constrange de tal maneira que é uma paixão se submeter a esse reino, porque é por amor. E para encerrar, amados, se você for aí no verso 11 junto comigo. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Repete comigo, hoje. Esse verso 11, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, ele está 100% interligado com o verso 25, que diz assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? E aí ele começa a trazer
um exemplo dos lírios do campo, das aves dos céus. Quando você declara, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Quem já fez essa oração, dá um tchau. Então eu vou te perguntar, por que você se preocupa com amanhã? Se você mesmo está orando hoje. Fala assim, eita Deus. Fala assim, eita Deus. Isso, tem que ser participativo aqui. Se eu mesmo oro, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. É hoje. Porque basta cada dia o teu mal. Não andeis ansiosos com o dia de amanhã. Eu não estou dizendo que você vai ser negligente no seu trabalho. Tá? Então beleza, é o seguinte, então amanhã todo mundo assistindo Vale a Pena Ver de Novo. Que quem assiste Vale a Pena Ver de Novo, né? 2 horas da tarde, 3 da tarde. Passa isso ainda, amados? Passa, eu sei que passa. Vocês acharam que eu estou assistindo? Se eu confio nele, se eu quebrei as minhas embarcações, ele está no controle. Ele está no controle da tua vida. Conheça as tuas necessidades antes mesmo de pedires. Só conhece as necessidades daquele que está perto, aquele que olha para você. Eu nunca vi. Eu tenho mais ou menos aí, eu me perco um pouco agora, acho que uns 14 anos em Cristo Jesus. Eu nunca vi o justo mendigar o pão. Eu nunca vi. Nunca vi. Eu já vi os desejos do coração dele não ser concedido. Mas também que venha o teu reino. De repente não está no plano de Deus. O pão nosso de cada dia você vai ter. Eu tenho certeza absoluta. Nada vai te faltar ao qual Ele acredita ser necessário para você. Se algum desejo do teu coração não foi concedido, continua orando a Ele. Continua buscando. De repente não é um momento oportuno, não é a hora oportuna. De repente não é dessa maneira. Ou de repente nem é. O importante é que se a vontade dele é feita, se ele é o teu rei, se ele é o teu Abba e o teu rei, pão não vai faltar para você. E é o suficiente. O pão, nos dois sentidos que a gente poderia ministrar aqui, o pão físico e o pão nosso, que é a palavra de cada dia. Essa que nós precisamos. Porque quando Jesus declarou esse termo, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, sim, ele também estava falando da nossa sobrevivência nessa terra, mas ele estava falando da revelação da palavra, ele estava falando dos textos, ele estava falando das profecias, do cumprimento dela. O pão não vai faltar, a palavra não vai faltar. Você busca a palavra, entra no teu quarto e busca essa palavra todos os dias. E o ponto final aqui, amados, o verso 12. Perdoa as nossas dívidas, assim como, repete comigo, assim como. Essa é uma métrica do reino. Essa é a régua do Senhor. Esse assim como demonstra o seu comportamento. Isso está estabelecido também no aspecto de semeadura e colheita. Aquele que entrega pouco, pouco terá, pouco colherá. Mas aquele que semeia muito, muito colherá. É uma lei da agricultura. É uma régua que Deus está estabelecendo aqui. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Essa é a régua do seu relacionamento com Deus. A forma que você perdoa as pessoas, a forma que você tem uma empatia. Empatia é você sentir a dor do outro. Poxa, ele errou.
Ele estava aqui na igreja, ele saiu da igreja, agora está lá no mundão. O que pode ter acontecido? Vagabundo, sem vergonha. Pode até ser. Mas é para esse que Jesus veio. Para os doentes. Ele está doente. Assim como nós já tivemos ou até estamos. Perdoa-o. Assim como você quer ter o seu relacionamento com Deus sempre restaurado, sempre íntimo. Perdoa. Perdoa tua esposa, perdoa o teu marido, perdoa o teu filho, perdoa o teu chefe. Faz aí um inventário em tua mente, pede para o Espírito Santo, fala: Senhor, quem ainda eu tenho alguma coisa, libere isso. Para que assim como você fizer com esses, Deus possa vir e derramar sobre você. A régua estabelecida é o nosso comportamento. Deus nos chama hoje para um relacionamento com o papai. Através do relacionamento com o papai, você conhece o pai senhorio, o rei. Você submete a isso. E aí verdadeiramente você vai ter as bem-aventuranças. Ou seja, feliz é, numa versão mais atual, bem-aventurado é, feliz é aquele que vive essa palavra de uma maneira diária. Amém? Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça por um instante. Nós vamos entrar em um momento de oração agora. Vai ser um momento de cura. Porque nós começamos a falar sobre paternidade. O pai, papai, o paizinho. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Meus amados, busque o termômetro do relacionamento de Deus com vocês agora. Quem Ele é para você? Quem de fato é Jesus Cristo para você? Quem que é o Pai? Quem que é o Deus para você? Será que é alguém que você tem só como uma lâmpada mágica que você esfrega ali e quando ele sai, você faz os seus 3 pedidos diários? Será que você ainda tem um relacionamento com Deus naquela ilusão do Papai Noel? Eu vou fazer alguns pedidos aqui, Ele vai me dar alguns presentes. Será que a tua oração ainda é um monólogo? Só você fala, pede. Você sabia que Deus pede também? Você sabia que a oração, ela tem 2 vias? Ele pede coisas para você também? Claro, eu também quero ser bem-aventurado. Eu também quero ser feliz. Eu também quero que tudo dê certo. Mas e o que Ele quer de mim? Ontem vocês devem ter escutado sobre alguns termos sobre pobre de espíritos que choram, os mansos, os que têm fome de justiça, os misericordiosos. Será que se passar esse pente fino em você, será que verdadeiramente você está com o coração limpo? Será que verdadeiramente você tem misericórdia em teu coração? Será que verdadeiramente você é um pacificador?
Onde você vê confusão, você vem orando, pacificando, chamando a presença de Deus. Oh, Jesus. Se o pessoal do louvor podia subir aqui junto comigo. E a igreja continua com os olhos fechados. O Paizinho, Ele quer ficar próximo a você. Como é que está o seu relacionamento com Ele? Quem Ele é para você? Será que Ele é um Deus apenas distante? Você até reconhece o poder dEle, mas você anda com Ele? Você se submete ao senhorio dEle? Será que pode mesmo fazer a vontade dEle sobre a tua vida? Mas e se Ele entrar naquela área que ninguém sabe? Mas e se Ele entrar naquele quartinho que ninguém conhece? Será que pode vir o reino dEle sobre você mesmo? Porque se Ele falar para você assim, para de andar com essas pessoas. E se o reino dEle falar assim para você, oferta e dizima na casa onde você é alimentado? E se Ele falar assim para você, olha, que vem o teu reino? Então guarda o sexo para o casamento. Você vai se submeter? Que venha o teu reino, é o reinado dEle. Espírito Santo de Deus. Aqui está o monte, Senhor. Nós subimos desse monte. E o Senhor falou conosco sobre paternidade, sobre o teu reino, sobre relacionamento. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Nos ministra, Senhor, nos ministra. Eu sei que falta algo, Senhor. Sei que tem pessoas aqui que não teve um bom relacionamento com o Pai. Diferente de uma história linda que nós escutamos aqui, mesmo sabendo que Deus cumpriu o reino dele, que vem o teu reino, então essa foi a vontade. Levou um pai, tendo uma história bonita, como foi relatado no testemunho, de um relacionamento puro, alegre. Mas de repente essa não é a sua história. E a paternidade que você teve não foi tão boa assim. De repente nessa paternidade teve agressão,
teve mau exemplo, teve violência. Todos de olhos fechados eu peço. Você que teve dificuldade com a sua paternidade, levanta a tua mão e você tiver, eu quero fazer uma oração por você. Você que levantou a tua mão, todos de olhos fechados, quebra um paradigma em tua mente agora. Sai do teu lugar, vem até aqui à frente junto comigo.